Quantas e quantas vezes, pessoal, ao longo de nossa vida, da nossa jornada, nós sentimos aquele vazio, aquela angústia, aquele sentimento que a gente nem mesmo sabe de onde veio. Quantas vezes a gente já tentou ignorá-lo, fugir deles. Tudo parece estar bem, tudo parece estar tão normal, mas de repente o vazio ele aparece. Mas e se eu falar para você que o vazio ele pode ser algo benéfico para você? Ele pode ser um caminho a ser percorrido, algo que está tentando ser mostrado para você. É sobre isso que nós falaremos aqui no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo positivo com vocês? Eu me chamo André e sejam bem-vindos ao canal Positividade à Vista. Bom, no vídeo de hoje eu abordarei um tema sobre o vazio que a gente sente muitas vezes. Esse vazio que nós pensamos ou que foi embutido a nós, que nos consome, que faz mal para nós. Mas será mesmo que o vazio ele faz mal para nós? Ou será que o vazio ele é um caminho que a gente tem que percorrer? É um caminho que está sendo percorrido para que a gente chegue a um objetivo maior, para que a gente se reconecte conosco. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, pessoal, o quanto que é importante a gente saber lidar com esse vazio, porque muitas vezes o vazio nada mais é do que o nosso eu conversando conosco, tentando nos colocar no eixo, fazendo com que nós paremos um pouco as nossas atividades, que nós paremos esse ritmo frenético que a vida ela pede que a gente exerça. Então, o vazio, muitas vezes, ele não é o nosso inimigo, muito pelo contrário. O vazio é aquela força que vem dentro de nós, que nós nem sabemos explicar de onde vem, para que a gente possa se reconectar novamente com o nosso eu interior. Então, através de reflexões minhas, junto com a leitura desse livro chamado Inteligência Positiva, eu vou fazer aqui alguns questionamentos. Eu gostaria que vocês comentassem aqui já antes, pessoal, de eu começar o vídeo, o que vocês acham dessa questão do vazio. O que o vazio é para vocês, como que vocês lidam com o vazio. Seria muito importante saber como que essa questão é tratada por vocês. Falando um pouco sobre mim, pessoal, sobre a minha experiência, eu comecei a sentir esse vazio logo após eu ter fechado a minha empresa, no começo do ano passado. O que tem acontecido de lá até hoje? Eu tenho começado a fazer coisas que eu não fazia antigamente. Estou começando a fazer reflexões sobre a vida, tudo que eu fiz antigamente, as ações que eu tomei antigamente, o que isso ocasionou, o que isso fez com que acontecesse com a minha vida no hoje. Portanto, esse vazio, eu parei para pensar, eu pensei, será que isso realmente é algo negativo? Porque a gente tem essa ideia, não é mesmo, pessoal, de que quando a gente está mais reflexivo, quando a gente está mais tentando encontrar forças, tentando nos reconectar conosco mesmo, isso foi imposto para nós de alguma forma, que isso é alguma forma de negatividade, que isso é alguma forma de você estar mal com você mesmo, mas isso nada mais é do que você tentar fazer de novo a ligação com o nosso eu. Tudo o que foi criado, pessoal, tudo que nós fazemos na nossa vida foram coisas criadas pelos seres humanos, não é mesmo? Então, agora, essa conexão da gente conosco mesmo, ela foi perdida, não é mesmo? Como eu falei na introdução do vídeo, a vida ela é tão frenética, a vida ela nos impõe tantas coisas a fazermos ao longo do dia, ao longo dos dias, dos anos, que é muito raro a gente parar para a gente refletir sobre as nossas ações. É muito raro nós termos um momento em que a gente possa realmente ver os nossos erros, os nossos acertos. Portanto, no meu caso, eu gostaria de saber, no caso de vocês também, se isso faz sentido para vocês, pessoal. Nós temos a nítida impressão, que quando a pessoa ela está feliz, quando ela está sorrindo, ou quando ela está no bar, conversando com amigos, bebendo, farreando, viajando. Só que muitas vezes a pessoa, fazendo uma reflexão um pouco mais profunda sobre o assunto, pessoal,
muitas vezes a pessoa nada mais está fazendo do que fugindo do seu eu. Ela está fugindo dos seus problemas. Ela prefere se evitar, ela prefere criar uma carapuça do que simplesmente parar e refletir, parar e ver os erros, os acertos que ela tem tomado ao longo da vida. É isso que as pessoas fazem, pessoal, por exemplo, quando elas vão meditar. Então, o que elas fazem na meditação? Na meditação, elas se desligam, se desconectam totalmente do mundo lá fora e fazem alguns tipos de exercícios, respiração, etc., para que elas possam voltar a se conectar consigo, não é mesmo? Então, o que eu tenho sentido, pessoal, é exatamente isso nesse último ano que passou, desde o começo de 2024 até o começo de 2025. Então, agora eu estou começando literalmente a pensar mais em mim, sabe? Pensar mais na questão da saúde, voltar a fazer os exames, o que eu vou fazer da minha vida, que tipo de coisas que eu vou estudar, qual que será o rumo que eu vou tomar daqui para frente. O canal, a decisão de começar o canal foi uma decisão que ela já estava sendo pensada já há anos, só que nunca saía do papel. Até o momento que eu cheguei no ano passado e falei, bom, eu vou colocar do papel, vou tirar do papel e vou colocar no plano, fazer da forma que eu sei fazer e vou tentar aprimorar e vou ver aonde que isso vai chegar. E olha só, pessoal, eu já estou conseguindo colher alguns tipos de frutos, no sentido de ver que alguns vídeos estão tendo um engajamento um pouco maior ou um pouco menor, mas aos poucos esse caminho está sendo traçado, tá certo? Então, isso faz parte do quê? Faz parte do meu processo de amadurecimento, não é mesmo? Então, vejam só, pessoal, quando a gente pensa que nós estamos, esse vídeo, ele é principalmente para que ajude as pessoas que estão assistindo aqui, porque é algo que eu passei recentemente, não é mesmo? Quem já acompanhou outros vídeos meus, já viu, pessoal, que eu, durante muitos anos da minha vida, eu não pensava muito no que eu fazia. Eu simplesmente fazia, eu deixava a vida levar, sabe? Eu deixava os acontecimentos irem literalmente acontecendo e não pensava muito no que ia ser feito, não planejava muito as coisas. E agora, nesse momento da minha vida, eu estou num momento muito mais reflexivo, num momento em que eu estou literalmente me resguardando, juntando novamente forças, tentando me conhecer novamente, porque é muito normal ao longo do nosso percurso, tá certo, pessoal, nós pegarmos e nós nos perdermos, tá certo? Então, hoje eu consigo, já ver, passou um ano, eu comecei a fazer terapia recentemente, a gente começa a perceber que é muito natural isso acontecer, tá certo? A gente se perder, o mundo, ele foi feito, na verdade, infelizmente, para que a gente se perca, Então, a gente precisa fazer o quê? Exatamente isso que eu estou abordando no vídeo aqui de hoje, pessoal, que é a gente se reconectar conosco. Então, o vazio, nesse caso, nada mais é do que uma sensação de que você está indo pelo caminho certo, tá certo? Então, muitas das vezes, pessoal, quando você sentir um vazio dentro de você, não pense isso como se fosse algo negativo. Muito pelo contrário, pense isso como sendo o seu eu interior conversando com você. Eu vou dar um exemplo, tá? Muitas pessoas pensam que o dinheiro é o que vai trazer a solução na vida das pessoas. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que o dinheiro ele não é necessário, muito pelo contrário, O dinheiro, no mundo em que nós vivemos, ele é essencial. Mas tem uma frase do ator Jim Carrey, que para mim, ela reflete muito o que eu estou querendo dizer, que eu já citei ela, se eu não me engano, acho que em outro vídeo, mas acho que vale a pena, porque ela cabe muito também no tema deste vídeo aqui. Ele diz que ele gostaria que as pessoas, que todas as pessoas tivessem dinheiro, que todas as pessoas fossem ricas, para saber que a felicidade, ela não se baseia nisso. Então a frase, ela diz mais ou menos isso. Eu não peguei a frase na íntegra, mas a ideia da frase é essa, tá certo, pessoal? E é isso que acontece muitas das vezes. Muitas das vezes a pessoa, ela percorre ela traça todo um objetivo da vida dela baseado em quê? Sucesso e ter dinheiro. Quando a pessoa, ela alcança o sucesso e o dinheiro, o que acontece? Ela vai lá e fala, nossa, mas
não era isso que eu queria, não era isso que me fez feliz, tá certo? Então, veja só, pessoal, a pessoa, ela se perdeu de si, não é mesmo? E ela estava achando, né, ela estava literalmente achando que ela tinha se encontrado. Esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, tá certo, pessoal? Então, veja só, ela não sentiu nenhum vazio, né? Ela simplesmente seguiu a vida dela, traçou o objetivo e achou que aquilo traria algum benefício para ela. Só que ela chega lá na frente e ela vê que não se trata disso, tá certo? Agora, enquanto uma outra pessoa que conseguiu ter essa reflexão antes, conseguiu olhar para si, né? Quantas pessoas a gente vê, não é mesmo, pessoal? Casos aí de sucesso, né? Casos de pessoas que largaram tudo para fazer o que querem, né? Para fazer literalmente o que amam, né? Pessoas que tinham muito sucesso, é só a gente dar um Google aí, você pesquisa, né? Pessoas que largaram tudo, né? Pessoas que são milionários, bilionárias, que largaram praticamente toda a vida para fazer o que gostam, tá certo? Então, o que a pessoa fez? Ela nada mais fez do que ela se conectou novamente com ela mesma, né? Em algum momento da vida dela, ela se desconectou, né? E daí esse eu dela conseguiu falar com ela de uma forma, se expressar com ela de uma forma que ela conseguiu novamente se reconectar com o mundo, pessoal. Então, é muito importante que a gente entenda essa questão do vazio, pessoal, sem falar numa parte mais filosófica ou de psicologia mais profunda, tá bom, pessoal? Mas mais no sentido da gente entender e tirar isso da cabeça, tentar tirar isso da cabeça, né? Que as pessoas que estão felizes são aquelas que aparentam estar felizes. Muitas das vezes, como eu falei, elas estão simplesmente fugindo delas mesmas, elas estão fugindo dos problemas, elas estão fugindo das suas responsabilidades. Então é muito mais fácil você ir para um bar todo sábado, todo domingo, toda sexta-feira depois do trabalho, ao invés de você encarar a vida do jeito que ela é, você do jeito que você é. Tá certo, pessoal? Então esse vazio que você sente muitas vezes, ele nada mais é do que o seu eu tentando conversar com você para dizer: opa, pera lá, André, esse caminho que você está tomando da sua vida, ele não tem nada a ver com você, esse não é você. Veja bem, reflita se é isso mesmo que você quer para sua vida. Então você tem que realmente, pessoal, literalmente dar voz para esse vazio que você está sentindo. Agora, a ligação que eu faço deste tema escolhido aqui no vídeo, pessoal, para com o livro Inteligência Positiva, resumindo um pouquinho sobre o que fala o livro, tá bom, pessoal? Eu já fiz, né, um episódio aqui no canal, né, um vídeo no canal especificamente sobre ele, que na minha opinião ficou muito bom. Se vocês quiserem assistir na íntegra, eu vou colocar aqui como recomendação para vocês. Mas o livro, ele basicamente fala que a nossa mente, né, o tempo todo, ela está tentando nos sabotar, tá certo? Tanto que o autor, ele classifica, né, coloca características, literalmente características que ele chama de sabotadores, que são como se fossem vozezinhas que ficam na nossa cabeça, dizendo o que a gente não deve fazer ou o que a gente deve fazer na visão deles, tá certo? Então, ele caracteriza, por exemplo, como o crítico, que é o principal dos sabotadores da nossa mente, né? Então, eu vou ler aqui um pouco, tá, pessoal, do livro aqui, para que vocês entendam um pouco do que eu estou falando, tá bom? Então, ele diz aqui: o crítico consegue sua incrível sabotagem destrutiva, nos fazendo sentir negativos e infelizes, por meio de constante indicação de defeitos. 1. Em nós mesmos. 2. Nos outros. E 3. Nas nossas circunstâncias. Ele faz isso sob a desculpa de ser racional e sensato e tentar ajudar. O crítico sabe se esconder bem e pode ter se tornado tão invisível que não temos ciência de sua existência. Ou seja, pessoal, esse é o principal sabotador que o autor do livro diz que nós possuímos. Então existe o crítico, tem o hipercontrolador, né, tem o hiperracional, né, então enfim, tem vários outros críticos também, tá bom, pessoal? Se eu não me engano, são 10 críticos que ele separa, mas o crítico é aquele que o autor diz que todos nós temos, tá certo? Então imagine só, pessoal, o tempo todo na nossa mente, a nossa mente funciona da seguinte forma, segundo o autor do livro, tá? A nossa mente, ela cria padrões, tá
certo? Então esses padrões que são criados são padrões que muitas vezes foram criados lá na nossa infância, tá certo? Então algum trauma que a gente sofreu, algo que aconteceu lá atrás conosco, foram criados padrões de defesa, tá certo? Que muitas vezes não são tratados, não são levados a sério e são jogados para frente até a vida adulta, e isso traz sérias consequências, né? Mas da mesma forma que existe os sabotadores de um lado, o autor do livro, de uma forma muito inteligente, ele coloca que existe uma força antagônica, que é o sábio, que ele coloca. Então, o que é o sábio na visão do autor? Ele nada mais é que exatamente essa força antagônica que eu falei, tá certo, pessoal? Que vai combater os sabotadores, ou seja, ele vai tentar pegar todas aquelas situações que os sabotadores colocam, né, na nossa mente, que é literalmente aquela vozinha, como se você ouvisse uma vozinha falando o que você deve fazer, o que não deve fazer. Então, ele pega toda a dificuldade, tá certo? E ele leva como uma dádiva, como algo que você pode sempre aprender algo, tá certo? Ele sempre tenta ver algo positivo. Então, ele é aquela luz no fim do túnel. Então, veja só, pessoal, aqui dá para fazer uma ligação muito boa, tá certo? Uma ligação muito pertinente, não é mesmo? Entre a questão do vazio que você está sentindo e o sábio, tá certo? Então, é como eu posso explicar para vocês, pessoal? A sensação que eu tenho, tá? É quando nós sentimos esse vazio, a gente não consegue ouvir essa voz interna nossa, mas é como se essa voz ela tivesse bem internalizada em você, só que ela tá querendo sair com uma força muito grande, você entendeu? Então é como se tivesse muita força para ela sair, né? E quando você entende isso, quando você compreende, né? Quando você literalmente tira todas essas forças, né, internas, né, e se desliga literalmente desse mundo externo maluco que a gente vê, que a gente vive, aí que o sábio ele ganha força, né? E aí a voz dele ele sai literalmente e você consegue lidar melhor com os problemas, você consegue ver tudo de uma outra forma, um outro prisma, não é mesmo, pessoal? Você consegue ver adversidades que você via antigamente como dádivas, como uma segunda chance, como algo que você pode aproveitar. Então, olha só, pessoal, quantas vezes, então, né, nós mesmos nos sabotamos diariamente. Então, muitas vezes, esses hábitos que são criados dentro de nós são hábitos que são prejudiciais para nós, e a nossa mente sabe disso. Só que, da mesma forma que ela sabe disso, ela vai continuar tentando fazer isso para que você não evolua, tá certo? Eu sei que pode parecer meio antagônico, né? Mas é isso mesmo que acontece, tá bom, pessoal? Isso já deve ter acontecido com vocês em algum momento da sua vida. Quantas vezes você já tomou uma atitude que depois você fala, nossa, mas não fui eu que tomei essa atitude porque eu quis. Isso aqui nem eu sei de onde que veio, eu não sei como que eu tomei essa decisão, por que eu tomei essa decisão. Exatamente por isso, pessoal, por conta, né, segundo o autor, desses sabotadores internos, tá certo? Que tem essa influência sobre nós. Como eu disse, desde pequenos, né, se nós não tratamos eles, se nós não externalizamos a força que eles têm dentro de nós, eles vão literalmente tomando domínio de todo o nosso pensamento, de todas as nossas ações. Então, por isso que é importante, pessoal, eu fiz essa ligação aqui dos sabotadores, né, com o sábio, né, e com o vazio que a gente sente, para que a gente tire isso da nossa mente de achar, não é mesmo, pessoal, que o vazio que nós sentimos é algo prejudicial. Nem sempre, tá bom? Esse vazio que nós sentimos, ele pode ser, e muitas vezes, ele é isso que eu disse para vocês anteriormente, ele é essa voz interna, né? É como se esse sábio estivesse tentando conversar com você para que você volte ao seu eixo, tá certo, pessoal? Então, é muito importante, eu achei bem interessante esse tema aqui para falar para vocês, pessoal, porque eu acho que esse vazio do qual eu estou falando, eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós iremos passar, não é mesmo? E eu acho que são faladas muitas coisas erradas para nós, né? Eu acho que a gente tem que parar
de ouvir muito o que as pessoas falam, né? Porque em alguns momentos, né, em algumas situações, porque literalmente a gente precisa sim se conectar, né? Então a gente tem que parar de achar que tudo que a gente faz, né, na maior parte das vezes são coisas que a gente precisa agir de uma forma que os outros falam para nós. Então a gente literalmente tem que saber o nosso momento, a gente tem que fazer aquilo que a gente realmente gosta. É basicamente isso que eu tô querendo dizer, tá certo? A gente tem que se conectar conosco, tá certo? A gente não pode ir na pilha dos outros, tá certo? Cada um vai ter o seu problema, cada um vai ter a sua dificuldade, não cabe a você julgar o outro também. O que cabe a você é você tomar as suas atitudes, né, da melhor forma possível para que você tenha domínio sobre as suas ações, tá certo? Então é muito importante a gente ter esse tipo de reflexão, pessoal, para que a gente não caia, né, nessa falácia de achar que só porque nós estamos mais reflexivos, só porque nós estamos, né, um pouco mais contidos, um pouco mais quietos, que isso é algo prejudicial, e nem sempre isso é prejudicial. Pessoal, tá certo? Isso pode dizer, como eu falei aqui no vídeo, que você está no caminho certo, né? Então é como se o sábio ele estivesse literalmente conversando com você, falando assim: André, olha só, você agora que está conseguindo ver esse caminho, é por aqui que você deve percorrer. Tudo aquilo que você fez lá no passado, deixe no passado, tá certo? Isso aqui não deu certo, vida que segue, né? Não fique também remoendo o passado, o que passou, tá certo? Daqui pra frente é outra história, daqui pra frente é um outro André. Tudo aquilo que passou vai servir como experiência para você, para que você não cometa os mesmos erros, tá certo, pessoal? Então, eu acho que fica aqui uma lição para todos nós, não é mesmo? A gente entender e tentar compreender que esse vazio muitas vezes é uma voz muito acalentadora, uma voz interna que está literalmente nos colocando no eixo. Bom, mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se ele foi importante para você de alguma forma, por favor, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dele, né? O que você, se você já chegou a ler esse livro, tá bom, pessoal? Do Cesar Chamin, Inteligência Positiva, tá certo? Eu indico ele para qualquer pessoa que queira entender um pouco melhor sobre como lidar, né, com a sua mente, tá certo, pessoal? Como a gente pode fortalecer a nossa mente. Então é uma leitura muito interessante, tá bom? Não é uma leitura muito fácil, tá bom, pessoal? É uma leitura um pouco mais técnica, digamos assim, principalmente do meio para o final do livro ele chega a ser um pouco mais técnico, mas vale a pena a leitura para quem quiser se aprofundar no assunto, tá bom? Mas por favor, pessoal, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, que a ideia do nosso canal aqui é fazer com que esse conteúdo chegue para cada vez mais e mais pessoas e que a gente consiga ter sempre essas reflexões, né, que são reflexões que a gente precisa fazer para que a gente eleve nossa alma, o nosso espírito, e que a gente consiga, né, aos pouquinhos ir transformando o nosso mundo e o mundo de todos que estão ao nosso redor num mundo melhor, certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!